Lucas 9, versos 57 a 62. Abriram? Acharam todos? Então vamos lá. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Queridos, Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor que foi alguém que lutou pela resistência contra o nazismo na Alemanha de 45, ele morreu 2 dias antes do dia da vitória, da entrada das forças aliadas em Berlim. Ele morreu enforcado, condenado por ter participado de uma conspiração contra Hitler. Aquela conspiração que explodiram uma bomba e Hitler não morreu. Um pastor, Dietrich Bonhoeffer, na prisão, ele escreveu alguns livros muito importantes. E um deles é o chamado Discipulado. Se você não conhece esse livro, ele foi editado pela editora Vozes, também pela Sinodal, ao que parece. Muito bom livro, denso. E fala sobre a graça barata e a graça preciosa. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos vivendo um tempo, já não é de hoje, que muita gente tem definido a graça como um favor imerecido, uma graça sem custo, sem preço, sem arrependimento de pecados, sem confissão de pecados, sem cruz, porque é muito incômodo você confessar os seus pecados. A gente já ora hoje em dia assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, que a gente sequer lembra de quais são. Aliás, tem alguns pecados que foram emancipados, foram revitalizados ou elevados à condição de virtude hoje. Por exemplo, vaidade. Vaidade é um dos 7 pecados capitais. Vaidade e orgulho é a mesma coisa. Foi o que derrubou Lúcifer. Lúcifer pecou contra o Senhor por causa disso, por causa do orgulho, da vaidade. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Hoje a vaidade é uma virtude nova do nosso tempo. Por quê? Porque um líder sem orgulho, um líder não é humilde. Um líder tem que ter atitude, não é assim que o pessoal fala? O pessoal de recursos humanos: olha, aquele camarada tem atitude. Quer dizer, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele não se dobra. Então ele tem atitude. Então esses pecados foram resgatados como virtude do nosso tempo. Então é um negócio muito sério que a gente vive hoje. Falar de um evangelho de cruz é falar de um evangelho pesado. E o evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus é leve. Queridos, a gente tem que entender que a graça barata sem cruz não é a graça de Deus. A graça preciosa é essa que tem cruz, que tem sofrimento, que tem luta, mas tem Deus nos apoiando, Deus nos sustentando, como sustentou a Kézia nesse vale de sombra de morte, que ela entrou sem querer entrar. Empurraram ela para dentro desse vale de sombra de morte sobre a vida dela. Mas o Senhor foi com ela. O Senhor vai com a gente.
O Senhor nos conforta, nos sustenta. É o evangelho da cruz, é o evangelho com compromisso. Neste ano nós estamos trabalhando a seguinte temática para a igreja: a Igreja de Jesus em missão. E o tema deste nosso mês é uma comunidade comprometida com o reino de Deus. Uma comunidade comprometida com o reino de Deus. Comprometida com o reino é dizer: estou comprometida com Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. O reino tem um rei, e esse rei é Jesus. Esse rei que conquistou esse direito lá na cruz. O reino de amor do Senhor Jesus. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. É o reino de Jesus, é o reino de Deus. Então, o verdadeiro crente é aquele comprometido com o evangelho do reino, com a proclamação do reino, com a vida do reino em suas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Amém? Então, esse texto que nós estamos falando aqui, Jesus coloca à prova muitos discípulos que o estavam seguindo. Muita gente que tinha visto Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus purificando leprosos. E o Senhor está a caminho, está caminhando, e os discípulos junto com ele, várias pessoas. Aí alguém se emocionou e conseguiu encostar em Jesus, né? Deu uma encostadinha na caminhada lá, né? Vai chegando naquela multidão. Tiago, Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos, estavam sempre primeiros. Eu acho legal João fala assim que ele era um discípulo amado. Você já leu João, o Evangelho de João? Ele vai dizer várias vezes, 2 ou 3 vezes, que ele era o discípulo amado. E é por isso que o texto dele é identificado como sendo João, irmão de Tiago, porque não tem o nome dele como autor do livro. Mas como ele disse, é este que vos fala, o discípulo amado, né? Então todo mundo sabe que era aquele menino que Jesus gostava muito, que era primo de Jesus também. O negócio era meio família ali. João Batista era primo de Jesus, João e Tiago eram primos de Jesus. Então, uma coisa muito interessante. Mas aí chega um ali, vai chegando no meio dos discípulos dos 12, consegue furar o bloqueio dos 12, chega perto de Jesus e diz assim, acho que ele deve ter decorado essa fala, treinado essa fala, toda a caminhada, e no dado momento ele chega: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? Parece até aquele dito da Ruth para Noemi, né? Como é que foi? Aquele texto que a gente já escreveu muito para a namorada e não sabia que era de uma nora para uma sogra, né? E é um texto, uma declaração de amor, né? Onde quer que tu fores, irei eu também. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que tu fores, onde quer que morreres, morrerei eu. Você cantou, Ruth, não cantou? Eu cantei muito também, por isso que eu sei decorar esse texto, né? Então é lindo, e é uma declaração de amor de uma nora para uma sogra. Isso é coisa que Deus faz no coração do ser humano que é mau. E parece que o rapaz copiou isso da Ruth, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz para ele com muita honestidade. Jesus está provando o nível de comprometimento desses seus discípulos. Então ele já vai dizendo para eles: olha, as raposas têm seus covis. O Herodes é a raposa. Você lembra que Jesus chamou, vai dizer aquela raposa, que eu trabalho hoje e amanhã também, né? Então, as raposas têm seus covis na terra. E ele não era judeu. Herodes não era judeu. Herodes era idumeu, era da descendência de Esaú. Então não tinha direito sobre a coroa de Israel, porque a coroa é davídica, de Davi, né? As raposas têm seus covis e ninguém fala nada, Jesus. E as aves do céu, qual era o símbolo do Império Romano? O mesmo símbolo do Império Americano, uma águia, uma grande águia, né?
Então as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há quem diga que Jesus tinha o ouro que recebera dos magos, né? Eles deixaram lá ouro, incenso e mirra, né? Simbolizando o reinado de Jesus, que ele teria guardado esse ouro e teria comprado uma casa na praia, lá em Cafarnaum. Não tem prova nem escritura de qualquer aquisição de Jesus. Ele trabalhou na oficina do seu pai como o filho mais velho. Ele foi para Cafarnaum um tempo antes. Tem alguns indícios de que ele teria trabalhado inclusive para o Império Romano, fornecendo cruzes e outros apetrechos de carpintaria para o Império Romano, que em Cafarnaum tinha uma centúria, tinha um batalhão de soldados romanos lá. Então Jesus foi para lá e depois ele voltou para iniciar o seu ministério já com 30 anos, né? Então ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você está escolhendo me seguir? Eu sou um líder rejeitado. Eu não sou honrado nesta terra. É honrado o estrangeiro, tanto aqueles que são simbolizados pela raposa, quanto pelas aves do céu, são honrados aqui, são respeitados. Mas eu não tenho lugar nesta terra, eu não tenho casa, não tenho sequer onde reclinar a cabeça. Então você tem que fazer as contas. Se você é um bom matemático, faça as contas, né? A coisa não vai ser fácil para seguir a Jesus. Você sabe que mais falta nesse país, Chico, é matemática, né? Então não era para você estar desempregado naquela época, porque é o que mais falta: engenheiros, matemáticos. Se eu fosse dar uma indicação de uma vocação, procura fazer matemática, mesmo que você não seja muito bom, você vai se dar bem, né? E Jesus diz: olha, eu não tenho onde me reclinar a minha cabeça. Então você tem que calcular o custo que você vai ter que pagar, porque você vai ter que pagar um custo, porque nesta terra eu não sou honrado, e a cruz de Jesus não é honrada, nem mesmo dentro da igreja hoje em dia. Você sabia? Uma vez, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas chegou um cidadão muito preocupado, porque o filho estava querendo estudar numa escola missionária, no Instituto Bíblico. Pastor, o senhor tem que tirar isso da cabeça dele. Ele está querendo ser missionário, pastor. Está querendo ir para o ministério. Mas o que você queria? Eu queria que ele fosse ser engenheiro, médico, uma profissão que desse honra e dignidade, né? Então, é assim. As pessoas dentro da igreja pensam assim, não honram a cruz de Jesus. E, portanto, não honram também, não se sentem abençoados quando Deus desperta a vocação missionária no coração de alguém. Eu queria que meu filho fosse um médico, eu queria que meu filho fosse um engenheiro, fosse doutor, advogado, né? A gente tem que pesar o custo de seguir a Jesus, porque nesse mundo a cruz de Jesus não é respeitada e aqueles que o seguem também não serão. A outro já foi Jesus dizendo. Quando Jesus diz, a coisa é muito mais complicada. Ele convida: segue-me. E o cidadão, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Vocês sabem que pelo costume árabe palestinense, esse pai não estava morto. Então a desculpa do rapaz é aquela desculpa clássica: eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, honrá-lo até o último dia. Certa feita, um executivo americano lá de Manhattan, um judeu, saiu dos Estados Unidos e foi até uma aldeiazinha lá na Palestina para buscar o seu pai, habitando na sua casinha simples lá na Palestina, no interior da Palestina, para pedir a ele autorização, bênção, permissão, para poder mudar de um emprego, que ele tinha sido convidado para uma outra multinacional, um banco, que tinha banco e tudo mais, para trabalhar e sair da sua empresa. E ele já velho, com mais de 40 anos, saiu de lá para pedir permissão do seu pai. É assim. Então Jesus está dizendo para ele:
quando ele dá essa resposta, que ele precisava sepultar seu pai, quer dizer, ele precisava primeiro honrar o seu pai. Depois ele iria seguir a Jesus. Jesus disse: olha, aqueles que estão fora dessa estrada aqui são mortos espirituais, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando Jesus chama alguém, tem que haver resposta imediata. Tem que haver, porque a palavra é do Cristo, é a palavra do Messias, do Deus Todo-Poderoso. Se você resiste ao chamado do Espírito Santo, você está dizendo que ele não é bom o suficiente para você. Então é um grave pecado a rejeição do chamado da graça de Deus. É um grave pecado. Então é coisa grave. Jesus coloca as coisas assim: olha, lealdade absoluta. Lealdade absoluta ao reino, ao rei. Tem que ir, não tem conversa. Não diz aqui se o rapaz foi ou não, mas que deixa no ar para a gente pensar sobre essa questão da lealdade, até que ponto o Senhor tem sido absoluto na nossa vida. E o nosso nível de lealdade para com Ele é superior em relação a qualquer coisa. Qualquer lealdade outra que a gente tenha, e a gente coloca em primeiro lugar, isso se chama idolatria. Idolatria. Se você tem preocupação com dinheiro, isso já se chama avareza. O nome do pecado é avareza. Se você quer ver o problema resolvido na sua vida, tem que ser que nem um endemoniado gadareno. Tem que dizer o nome dele. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Porque acredita-se nessa expressão do camarada pôr para fora o seu nome. Os antigos acreditavam que ao saber o nome do demônio, você tinha o domínio sobre ele. Ao saber o nome do teu pecado, você tem disposição de abandonar o pecado e deixá-lo para lá, confessando diante de Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros, disse o apóstolo também. Então, essa preocupação, né, da gente colocar nomes verdadeiros, tratarmos com seriedade o pecado, nos faz separados para o Senhor. É um dos votos que eu sugeri para todos os nossos grupos da nossa igreja. 5 votos para se obter poder espiritual, que é a simplicidade do Evangelho, para você ter comunhão com Deus, né? Tratar o pecado com seriedade na vida. Se você não trata o pecado com seriedade, você não está respeitando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não está respeitando a presença de um Deus Santo na tua vida, não está dando a resposta de lealdade ao Senhor como absoluto nas suas vidas. Então é muito importante. Jesus diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Não tem conversa, não tem mais, não tem explicações, é imediato. A obediência simples é imediata, tem que ser, senão nós estamos fora do reino. Amém? E outro lhe disse, aí outro ouvindo que o trem pegou para aquele ali, né? Trem é coisa de mineiro, tem essas coisas aí também assimilada. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro fazer como o Eliseu fez, como Saul também fez. Foi lá, fez uma festa, despediu da família, churrasqueou, né? Fez churrasco e tal, uma festa para a família. Depois seguiu Elias, depois seguiu Samuel, né? No caso de Saul: seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Outra vez a família como elemento muito importante. Eu estava comentando que lá em Santa Rita tem muito italiano, aqui também tem, né? E o italiano, a coisa mais importante para ele é família. Então, se você mudar o horário da escola dominical, que entrar um pouquinho na hora do almoço, o pessoal dá um pulo de... a gente tem que reunir com a família, no domingo tem que fazer o macarrão com frango lá, tá, macarronada. Não pode, não, é mais importante a família, já ficam bravos, já todo mundo bufa em cima do pastor. Jesus está falando aqui:
Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, era apto para o reino de Deus. Jesus está falando que qualquer interferência, seja ela familiar ou de qualquer outro cunho, na verdade, para quem tomou a mão no arado do reino de Deus, o simples virar para trás para dar resposta à família ou a quem quer que seja, é uma distração que nos incapacita de realizar esse trabalho. Porque ele faz a comparação de um alqueire de terra para ser arada, para ser cultivada. Você tem que pegar o burrinho, ou então o boi e o arado, e você tem que fazer traçar uma linha reta imaginária e seguir essa linha reta. Toca aguilhão no traseiro do animal e segue em frente firme para o negócio não virar curva. Tem que ser retinho. E atravessa para lá, faz a volta de lá para cá na paralela, daqui para lá de novo. É um trabalho que requer foco, objetividade, firmeza, precisão e persistência. Porque vai chegar uma hora que você vai estar lascado de canseira, de suor, e aí a tentação de deixar um negócio avacalhar é muito grande. E qualquer interferência externa, Jesus diz, olha, nos incapacita, nos desclassifica, nos declara inaptos para o reino de Deus. Então não tem conversa. Ou nós nos comprometemos, ou estamos fora. Somos apenas religiosos. Spurgeon, eu já devo ter falado essa frase, porque eu falo sempre, que para mim é uma bandeira. O cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Charles Haddon Spurgeon. O cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Ah, pastor, eu não tenho vocação para ir para a África. Não, irmão, é aqui. É aqui, é na sua cidade, é na sua família. Às vezes o evangelho entrou, o reino de Deus entrou na sua família através de você. Mas entrou, meu irmão. Eu já devo ter contado aqui que na família do meu pai entrou através do caçula, meu tio caçula. Minha mãe evangelizou meu tio caçula, na época que namorava meu pai. E o evangelho foi assim, entrando, família de espanhóis, católicos, gente dura, gente brava, gente com a cara amarrada. E Deus foi mudando o coração, transformando. Meu avô, com 94 anos, entregou o seu coração a Jesus e veio na frente da igreja, com um andador, ser batizado. E ele ainda gozava meu pai, porque a igreja dele era uma presbiteriana independente avivada. Ah, Evaristo, eu posso sentar lá do lado da bateria. Quando o menino bate lá com bastante barulho e o fogo cai. Então, ele ainda tirava no meu pai. Você é presbiteriano muito tradicional, né? Você não gosta dessas coisas. Meu avô, quando que eu ia imaginar que o espanhol, que o meu avô palmeirense, né, ia entregar o coração para Jesus, morreu com 104 anos. Então, louvado seja o nome do Senhor. O evangelho entra, o evangelho vai rasgando e toda a família foi atingida com o evangelho. Então, queridos, por causa do quê? Do compromisso de alguém. Alguém não arredou pé da obediência simples, não criou racionalismos, justificativas e desculpas que a gente sempre fala, não, mas eu não tenho esse dom. Ah, quem sou eu, Senhor? Que nem Moisés. Quem sou eu? Sou gago, eu não sei falar. Amados, Francisco de Assis tem uma fala que eu gosto demais. Pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Você está entendendo? Meu irmão, deixa o Senhor viver em você, deixa o Cristo viver em você, crescer em você, que o evangelho vai se manifestar. E as pessoas ouvirão e verão as boas obras realizadas para a glória do Pai através da sua vida. Amém? Vamos nos comprometer. Vamos dizer sim para o segue-me de Jesus.
Vamos seguir após Jesus de verdade. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar.